Pereira Félix, de 29 anos de idade. Ao vivo, eu vou trazer as informações atualizadas com a repórter Sabrina Barbosa, mais um integrante do Sistema Arapuã de Comunicação. Na tela, Sabrina. Cidade em ação. Oi, Washington. Oi, vocês aí de casa mais uma vez. A gente vai atualizar, sim, essas informações da morte do paraibano, porque ontem, por volta das 4 horas da tarde, um jovem de 22 anos foi prestar depoimento e, nesse caso, ele é tido como o principal suspeito da morte de Anderson Félix, de 29 anos. E ele foi ontem prestar esse depoimento. Segundo a polícia, ele foi a última pessoa que foi vista com a vítima poucas horas antes do crime. Com a polícia, eles tiveram acesso a algumas imagens do local onde aconteceu o crime e as câmeras de segurança mostram exatamente esse suspeito e a vítima conversando em frente a um bar localizado na Avenida Brasil. Anderson tinha no braço uma pulseira de uma festa que mostra exatamente essa festa que estava sendo realizada nessa casa noturna em Ponta Porã, cidade vizinha a Pedro Juan. Horas antes do crime, o jovem inclusive havia postado nas redes sociais registro dessa festa com alguns amigos e apontando justamente essa pulseira de identificação dessa festa onde estava acontecendo nessa casa noturna. Anderson foi encontrado morto em uma estrada de terra em Pedro Juan, na manhã do dia 16 de outubro. O exame necroscópico apontou como causa da morte traumatismo craniano nesse caso, e a polícia, ao ter acesso a essas imagens que mostram justamente horas antes do crime essa conversa com esse suspeito, e foi aí onde começou a investigação. E ontem esse jovem de 22 anos foi preso justamente após prestar esse depoimento como sendo um dos principais suspeitos do crime. Nós vamos agora mostrar para vocês uma sonora do secretário de Segurança Pública de Ponta Porã, Marcelino Nunes, que explica exatamente como foi todo o procedimento após a polícia pegar essas imagens. Confira. Dizer que a polícia paraguaia, através do setor de investigação, na data de ontem, deteve um suspeito, o Moroni, que se apresentou de forma voluntária àquela instituição de investigação, fazendo um relato do que teria acontecido no dia. A polícia paraguaia apresentou um vídeo onde aparece o Moroni algo em torno de 5h30 da manhã, conduzindo os dois aparentemente embriagados em um veículo Golf prata, e que ele teria ficado aproximadamente 30 minutos nesse veículo, o Anderson ainda vivo, né? E o Moroni ter retornado para o interior desse bar. A polícia paraguaia achou por bem fazer a detenção do suspeito Moroni para fazer os confrontos, principalmente com as imagens, e também prender os dois suspeitos que saíram com esse veículo Gol logo após o final dessa festa no bar chamado Barém. Logicamente que isso é um crime que chocou toda a cidade de Fronteira. É preciso dizer também que tanto a polícia paraguaia como a polícia brasileira estão acompanhando o caso. Deveremos ter notícias sobre a prisão dos dois ocupantes que saíram com o Moroni daquele local e foram aproximadamente 3.000 metros, seria 3 quilômetros, em uma estrada vicinal, onde o mesmo foi encontrado morto com uma pedrada com afundamento de cano. Pois é, como vocês ouviram aí, o secretário de Segurança, Marcelino Nunes, ainda informou que outras pessoas que estão na lista aí para serem chamados e convocados para ouvir, né, prestar esses depoimentos, porque a investigação ainda vai dar continuidade. Esse suspeito de 22 anos, que já foi preso, ainda tem para marcar com ele outras audiências para ser ouvido nesse caso, para ver se tem outras pessoas que estejam possivelmente envolvidas no crime. Mas a investigação ainda vai continuar nesse caso do estudante de medicina Anderson. Eu volto com você, Washington, direto aos estúdios. Um caso diferente. Morreu sem saber por que estava morrendo. Talvez não tenha nem sentido a dor da morte. As circunstâncias em que ele aparenta aí nas imagens, tombando, embriagado, e o suposto assassino ou integrante dos assassinos com a mão no ombro dele, levando-o para a morte. Aí eu lhe pergunto, você jovem, é isso que você quer para você?
É isso que você pensou para você? Tanto sacrifício, tanto esforço, de repente uma situação como essa. É inaceitável. Olha, levando para a morte aí. Ele não sabia nem o que estava fazendo. Não, a imagem, ó, ele não sabe nem a situação dele, ó. Como se fosse nada, a mesma coisa. Ele não sabia nem do que... De graça, né? Inclusive, ele ainda teve, vamos dizer assim, a segurança de colocar a mão na cintura do cara, como quem diz assim, é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa amiga, e de repente acontece um fato dessa natureza. Triste, viu? Triste, uma imagem muito triste, chocante. Olha, agora eu vou chamar o repórter Rubens Júnior com novidades sobre o assassinato